Uma coisa que os estudiosos não sabem, e é uma das verdades não ouvidas da Bíblia, há um livro da Bíblia. Talvez esta seja a primeira vez que você vai ouvir isso. Nenhum pastor ou líder religioso pregou isso, desde a Igreja Católica, 2000 anos atrás, etc. Recentemente, ensinei aos membros da Igreja de Deus que todos os apóstolos e todos os anciãos da Igreja no primeiro século escreveram um livro particular, todos cooperando uns com os outros. Todos os apóstolos, todos os anciãos da Igreja, com a aprovação de todos os membros ativos da Igreja, eles escreveram um livro específico da Bíblia. Faz parte da Bíblia. Talvez você se surpreenda com qual livro é esse. No livro de Atos, capítulo 15, versículo 19, também convido a atenção meticulosa de nossos outros ouvintes. Lembre-se, você vai ouvir primeiro do irmão L do Caminho Antigo, dos membros da Igreja de Deus Internacional. No livro de Atos 15, 19, irmão Daniel. Por isso julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da fornicação, do que é sufocado e do sangue. Entende? Porque houve uma controvérsia em Jerusalém, que a maioria dos judeus estava dizendo aos gentios que para eles serem salvos, eles precisavam ser circuncidados, como está escrito no livro de Moisés. Houve um grande debate que aconteceu entre a comunidade cristã, e no auge do debate, o apóstolo Tiago, com o apóstolo Pedro e o resto dos apóstolos, decidiram encerrar o debate ou a discussão. É por isso que o apóstolo Tiago disse: por isso julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus. Hoje é 20 de janeiro aqui no Brasil, de 2021, o último dia de mandato do presidente Trump dos Estados Unidos da América e o primeiro dia de mandato do novo presidente eleito Biden. Você ouve isso primeiro neste programa. O apóstolo Tiago disse: por isso, julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escrever-lhes. Entende? O apóstolo Tiago sugeriu: mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da fornicação, do que é sufocado e do sangue. Porque Moisés, desde tempos antigos, tem em cada cidade homens que o preguem, e a cada sábado é lido nas sinagogas. Por favor, valorize este momento. É por isso que estou lhe dando a data exata. Hoje é 20 de janeiro de 2021 aqui no Brasil. E o horário aqui no Brasil é 13h51. O apóstolo Tiago sugeriu: mas escrever-lhes, o que eles vão escrever? Escrever para eles que se abstenham das contaminações dos ídolos, da fornicação, do que é sufocado e do sangue. Versículo 21. Porque Moisés, desde tempos antigos, tem em cada cidade homens que o preguem, e cada sábado é lido nas sinagogas. Versículo 22. Então pareceu bem aos apóstolos, a sugestão de Tiago agradou aos apóstolos e anciãos. Então pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, com toda a igreja, escolher homens dentre eles e enviá-los a Antioquia com Paulo e Barnabé, a saber, Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens influentes entre os irmãos. Versículo 23. E por intermédio deles escreveram o seguinte. É assim que eles escreveram, os apóstolos, os anciãos, todos eles concordaram em escrever uma epístola para os gentios. E por intermédio deles escreveram o seguinte.
os apóstolos e os anciãos, irmãos, aos irmãos dentre os gentios em Antioquia, na Síria e na Cilícia, saúde. Versículo 24. Portanto, ouvimos que alguns dentre nós, aos quais nada mandamos, vos têm perturbado com palavras, confundindo as vossas almas. Pareceu-nos bem, tendo chegado a um acordo, escolher alguns homens e enviá-los com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm exposto as suas vidas pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais também por palavra vos anunciarão as mesmas coisas. Esta é a carta que estou enviando, porque pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação. E destas coisas fareis bem de vos guardar, bem vos vá. Esta é a carta. Esta é uma epístola particular, escrita colaborada dos apóstolos e os anciãos da igreja e os membros da igreja reunidos em Jerusalém. Eles concordaram em escrever esta carta aos cristãos em Antioquia, na Síria e na Cilícia. Este é um livro, esta é uma epístola. Isso foi escrito não apenas por 10 pessoas. Não. Foi escrito com a concordância dos apóstolos, 12 deles, e mais 2, Barnabé e Paulo, 14 apóstolos e anciãos. Havia muitos anciãos na igreja daquela época. E o conselho dos membros. Todos eles concordaram em escrever. Eles se juntaram. Eles concordaram um com o outro ao escrever esta epístola em particular, que será enviada para Antioquia, Síria e Cilícia. Agora, no último versículo que lemos, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação. E destas coisas farei bem de vos guardar, bem vos vá. Versículo 30. Então eles, tendo-se despedido, desceram a Antioquia e, havendo reunido a assembleia, entregaram a carta. Você viu isso? A epístola, que foi escrita em colaboração com os apóstolos, os anciãos e os membros reunidos em Jerusalém, existe uma epístola particular que escreveram para os membros da Síria, Cilícia e Antioquia. Este é o único livro verdadeiro da Bíblia que foi escrito não por apenas uma pessoa, não por apenas um apóstolo, mas todos os apóstolos presentes concordaram em escrever esta carta e para enviá-la aos gentios na Síria, Cilícia e Antioquia. Então eles sabem que existem 66 livros da Bíblia? Eu tenho que discordar. Há outro livro que eles não notaram, que foram escritos pelos esforços conjuntos de todos os apóstolos, os anciãos e os membros. Para provar isso, Lucas estava explicando isso mais tarde, no livro de Atos também. Atos, capítulo 21, versículo 25. Vamos ler, irmão Daniel. Todavia, quanto aos gentios que têm crido, já escrevemos, dando o parecer que se abstenham do que é sacrificado aos ídolos, do sangue, do sufocado e da prostituição. Entendeu? Este é o livro escrito por Lucas. E no livro escrito por Lucas, ele está mencionando que há um livro, ou uma epístola, que todos os apóstolos, os anciãos da igreja e os membros escreveram. Todos eles, juntando-se uns aos outros, escrevendo uma epístola particular. Mais tarde, quando a epístola foi escrita, foram enviados a Antioquia, a Cilícia e a Síria. E mais tarde, Lucas registrou, também no capítulo 21, todavia, quanto aos gentios que têm crido, já escrevemos, dando o parecer que se abstenham do que é sacrificado aos ídolos,
do sangue, do sufocado e da prostituição. Este é o livro que eles não entenderam. Existe outro livro. Eu o chamo de 67º livro da Bíblia. Mas talvez uma mente pensante facilmente perceberá que este livro eles não incluíram na Bíblia, porque eles não têm uma cópia. Mas este é um livro particular. Um crítico disse: está no livro de Atos. Não, esse livro é separado do livro de Atos. É o livro de Atos que nos diz que existe tal livro, o Epístola. O livro de Atos descreve para nós que existe um livro que foi escrito pelos apóstolos, cada um deles concordando ou dando sua aprovação, que um livro seja escrito para ser enviado à Síria, Cilícia e Antioquia. Todos os apóstolos e todos os anciãos da igreja e os irmãos. Atos 15, 23. E por intermédio deles escreveram o seguinte: os apóstolos e os anciãos, irmãos, aos irmãos dentre os gentios em Antioquia, na Síria e na Cilícia, saúde. Essa é a informação aí. Os apóstolos, os irmãos, os anciãos, e por intermédio deles escreveram o seguinte. Lucas está nos informando no livro de Atos que os apóstolos, os anciãos e os irmãos colaboraram uns com os outros para escrever um livro particular, inspirado pelo Espírito Santo, para ser enviado a Antioquia, Síria e Cilícia. E eles não sabem que é este um livro particular, diferente do livro de Atos. É por isso que eles estão dizendo que existem apenas 66 livros agora, mas eu conheço mais de 66. E eles dizem que existem apenas 40 autores dos livros da Bíblia. Não, eles são mais de 40. Eles podem ser facilmente 100. Porque os apóstolos, os anciãos e os irmãos escreveram um livro. E você pode pesquisar no Google. Qual é o 67º livro da Bíblia? Você pode pesquisar no Google, em qualquer mecanismo de busca. E você pode ousar dizer-me: irmão Eli, você só copiou da internet. Não há erudito e não há religião que revele essa verdade na Bíblia. Irmão Daniel, o que você diz sobre isso? Irmão Eli, eles podem tentar pesquisar no Google, mas não o encontrariam. E é realmente algo que ouvimos de você. E entendemos todos os detalhes desta epístola, que foi escrita pelos apóstolos, os anciãos e os irmãos. E a maneira pela qual foi escrita foi descrito no livro de Atos, irmão Eli. E isso é realmente algo que nos daria a ideia quanto a quantos homens escreveram a Bíblia. É muito diferente do entendimento comum e das coisas comuns que você pode encontrar nas informações que estão sendo fornecidas na internet ou qualquer outra fonte de informação onde você pode encontrar os autores da Bíblia. Eles dizem que é cerca de 40. E como você disse, irmão Eli, esse não vai ser o caso se formos considerar que existe outro livro que não foi encontrado. E é por isso que não foi incorporado na compilação da Bíblia. E é o 67º livro que pode ser considerado escrito pelos apóstolos, os anciãos e os irmãos. E se você vai contar todos eles, não há nenhum número específico ou particular que foi dado, porque os anciãos e os irmãos não têm um número exato onde você possa contá-los para adicionar aos escritores da Bíblia. Mas este é um fato que não pode ser negado, que faz parte dos livros que foram escritos. Acontece que eles não conseguiram encontrar a cópia dele. E se eu puder interferir, é um dos livros mais importantes da Bíblia, porque não foi escrito por apenas um homem, ou dois, ou três. Posso dizer a você, irmão Daniel Donien, o livro de Romanos foi escrito por pelo menos 2 pessoas.
Talvez você não saiba disso. É atribuído ao esforço do apóstolo Paulo. Mas você vê no capítulo 16, veio alguém nos contando a verdade, que é ele quem está escrevendo o livro de Romanos. Vamos ler Romanos 16, 20, irmão Daniel. E o Deus de paz, em breve esmagará a Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Saúdam-vos Timóteo, meu cooperador, e Lúcio, e Jason, e Sosípatro, seus parentes. Eu, Tércio, que escrevo esta carta, vos saúdo no Senhor. Então não é o apóstolo Paulo escrevendo fisicamente. Foi Tércio usado pelo apóstolo Paulo como escriba. Mas os estudiosos consideravam a pessoa de Tércio como um escritor? Não. Nós lemos os estudiosos, eles não mencionaram Tércio como um dos escritores da Bíblia. A realidade é que Tércio está escrevendo. Eles não o incluíram. Portanto, falta na informação de que existem 40 escribas. Não é verdade. Especialmente se você considerar o relato de Lucas, nos dizendo que os apóstolos, os anciãos e os membros da igreja reunidos em Jerusalém, no capítulo 15 do livro de Atos, corroboraram juntos para escrever uma epístola particular, muito especial aos gentios. E foi enviada a Antioquia, a Síria e a Cilícia. E este é um livro muito especial. Sabemos que isso é inspirado pelo Espírito Santo, porque Tiago disse em Atos 15:28, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós escrever e ensinar esta parte do ensino de Cristo. Portanto, é um livro certamente inspirado pelo Espírito Santo e pelos apóstolos, todos eles corroborados. Portanto, não é apenas a escrita de um apóstolo. Você percebeu a gravidade daquele livro que foi escrito em Jerusalém para ser enviado para a Síria, Cilícia e Antioquia? Você percebeu esta gravidade, irmão Daniel? Existem tantos escritores que o escreveram. Sim, irmão Eli, considerando que muitas pessoas corroboraram para escrever essa epístola. Isso significa que este é um livro muito importante. E eles concordaram no princípio e nas informações que serão incluídas nesta carta ou neste livro, irmão Eli. Eles concordaram em escrever isto. E o conteúdo deste livro foi corroborado por todas essas pessoas, irmão Eli. Foi ouvido pela primeira vez na exposição da Bíblia dos membros da Igreja de Deus Internacional, irmão José. E você ouviu isso primeiro aqui em nossa exposição, dedicado à Europa, Israel, África, Oriente Médio e América do Norte. 20 de janeiro de 2021, às 13h50, hora do Brasil. Mas foi ouvido na igreja algo como 4 ou 5 meses atrás, irmão José. Isso é verdade, irmão Eli. Eu vejo que é inevitável desvendar isso antes de nossos amigos na internet por causa da pergunta do irmão Daniel Donien. E espero que o irmão Daniel Donien tenha entendido a resposta à sua pergunta. Sim, sim. Bom, Eli, graças a Deus por você e pelo ensino. Agora estou convencido totalmente. E eu sei, a qualquer hora, que alguém possa trazer isso ao debate. Então, é claro, eu saberia qual das escrituras verificar imediatamente. E graças a Deus por você e o resto dos irmãos da Igreja de Deus Internacional. Você é bem-vindo, irmão Daniel. Lembre-se, você ouviu isso pela primeira vez na exposição da Bíblia dos membros da Igreja de Deus Internacional, que existe um 67º livro da Bíblia.
E sabemos o conteúdo desse livro 67 da Bíblia, não apenas 66. E o autor desse livro 67 não é apenas uma pessoa, é uma colaboração entre os apóstolos, os anciãos e os membros da igreja em Jerusalém.